Ah, então tá. Fica nessa faixa, né? Então, eu vou trazer para vocês a interpretação das normas. Primeiro, geral. Um pouquinho vai ser enfadonho, mas depois eu entro na área eleitoral. Então, eu falei para vocês que a Constituição da República, dentro da Constituição da República, nós temos a Constituição Federal. Isso eu coloquei na minha tese, lá no doutorado. O que acontece? Quando existem normas que valem para todos os entes federativos, que vocês são de municípios, aquilo lá é a Constituição da República. Agora, quando tem normas direcionadas para a União não tem soberania, ela tem autonomia. O que tem soberania é a República Federativa do Brasil. E tem 4 entes federativos: a União, o Estado, o município e o Distrito Federal. O Distrito Federal normalmente é esquecido. Então, tudo que se refere aos entes federativos está dentro da Constituição Federal. E tudo que se refere a todos os entes em conjunto, a todo o país, uma norma que seja aplicada dentro do Estado, uma norma da União, ou, não da União, uma norma da República, que seja aplicada dentro do Estado, uma lei complementar, ela está na Constituição da República e não na Constituição Federal. Então, por isso que eu chamo de Constituição da República, mas não é errado vocês colocarem Constituição Federal, que a própria Constituição escreve. A Constituição Federal ela não é muito técnica. Então, lá no artigo 59, ele dá uma sugestão de interpretação da hierarquia das normas. Dentro da hierarquia das normas, nós estamos em primeiro lugar a Constituição, como todos sabem, depois as emendas à Constituição. Você vai perguntar o seguinte, mas as emendas à Constituição, ela não altera a Constituição? Sim, em regra altera, mas às vezes tem normas transitórias. Então tem disposições ali transitórias que não estão na Constituição. No caso do direito eleitoral, nós tivemos, no caso de vocês, a alteração da composição da Câmara Municipal. Então tem várias normas ali que eram transitórias, a qual a eleição se aplicava na época, né? Então as emendas constitucionais às vezes têm normas que não estão dentro da Constituição. Abaixo das emendas à Constituição nós temos as leis complementares. As leis complementares, existem alguns autores que dizem que ela é uma manifestação da Constituição da República. E a lei ordinária é uma manifestação da União. Então seria, a lei complementar era de cumprimento obrigatório dos estados, municípios, Distrito Federal e da União. E a lei ordinária seria da União. Mas isso é teoria, é tese. Mas dentro da hierarquia, né? Uma lei complementar, ela não pode contrariar a emenda à Constituição, nem a Constituição. E uma lei ordinária não pode contrariar uma lei complementar. Como que se identifica uma lei complementar? Quando a Constituição coloca lei, sem falar nada, é lei ordinária. Quando ela coloca lei complementar, é porque é reserva da lei complementar. E qual que é a diferença de uma para outra? A lei complementar, ela tem o quórum de maioria absoluta para ser aprovada. E as matérias que a Constituição diz que é lei complementar que vai informar qual é a modalidade que se aplica a determinada lei. Uma lei complementar pode disciplinar a matéria de lei ordinária, mas a recíproca não é verdadeira. Uma lei ordinária não pode disciplinar questão de lei complementar. Todas essas normas, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções, eles têm mesma hierarquia. Tá? Elas têm mesma hierarquia. Aqui não confunda decreto legislativo com decreto-lei. Então, qual que é a diferença? Decreto-lei não existe mais. Decreto-lei era uma mistura de medida provisória com lei delegada, que existia até a Constituição de 67, 69. Então, decreto-lei existia até aquela época. O presidente da República ele podia editar decretos-leis com força de lei. E esses decretos-leis eles não podem ser editados novos decretos-leis. Mas os decretos-leis que existiam continuam vigentes. Exemplo, Código Penal. Código Penal é um decreto-lei.
Ele continua vigente, sim, mas para alterar o Código Penal tem que ser uma lei ordinária, porque não existe mais decreto-lei. Decreto legislativo já é diferente. Decreto legislativo, em regra, ele serve para ratificar tratados internacionais. Então, como que funciona um tratado internacional? Vamos pegar, não vou falar Mercosul, que é bloco. Não. Vamos pegar, o Brasil faz um tratado com a Alemanha. Então, vai os ministros das Relações Exteriores, fazem as tratativas, as minutas, levam para os presidentes. Os presidentes vão concordar ou não, lá na Alemanha, acho que é o primeiro-ministro, o presidente, mas vamos dizer que o presidente. Concordarem. Os dois concordaram, eles assinam o tratado. A partir da assinatura do tratado, é só um tema de compromisso. Nem a Alemanha precisa cumprir com o Brasil, nem o Brasil com a Alemanha. Eles vão submeter para o Congresso Nacional da Alemanha e do Brasil. A partir que os congressos nacionais aprovam aquele tratado, no Brasil, através de decreto legislativo, um país é obrigado a cumprir com o outro. Então, o Brasil é obrigado a cumprir com a Alemanha. Só que nenhum país ainda pode impor que o brasileiro cumpra aquele tratado. É um compromisso entre a República Federativa do Brasil e a República Federal da Alemanha. Então, a partir desse momento, um país é obrigado a cumprir a outro. Mas o Brasil não pode exigir do brasileiro e a Alemanha não pode exigir da Alemanha. Para que ele possa exigir, no Brasil, o presidente da República ele edita um ato normativo, ele edita um decreto, dizendo que o brasileiro tem que cumprir aquele tratado. Então, o decreto legislativo vincula um país com o outro, tem que os dois assinarem, né? E para que a brasileira e o brasileiro tenham que cumprir, tem que haver um decreto legislativo. Na Alemanha é bem parecido. Tem países que é diferente, mas na Alemanha... Eu digo para a Alemanha porque eu já fui lá, já estudei, já conheço bem, então sempre eu dou esse exemplo porque lá eu conheço, né? Lá é um tipo de um decreto também. Tem um outro nome, mas é um decreto. Então, Constituição, emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções do Congresso Nacional. Essas resoluções aqui são do Congresso Nacional, não são dos órgãos do Poder Judiciário. Em relação às leis eleitorais, nós temos aqui, artigo 16 da Constituição, eficácia das leis eleitorais. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da sua vigência. Então, qualquer alteração na legislação eleitoral, legislação que eu digo, leis e atos normativos, qualquer alteração no processo eleitoral só vale para a eleição que ocorrer no mínimo daqui a 1 ano. Então, quando que vai ser a nossa próxima eleição? Eu não sei que dia de outubro, primeiro domingo de outubro, não sei de cabeça. Vou chutar lá, 5 de outubro. Né? Então, se aprovar uma lei eleitoral agora, ela só vai valer para as eleições de 2028, que tem que ter no mínimo de 1 ano. Eu falei para vocês das emendas constitucionais. Então, teve várias emendas constitucionais que colocaram aquela disposição transitória, e naquelas disposições, eles colocaram que não se aplica esse princípio. Teve 2 emendas. Então, fizeram a emenda e disse, nesse caso aqui, nessa alteração, não se aplica o princípio da anterioridade eleitoral. Foram uma, acho que da composição das câmaras municipais, outra, acho que da lei da ficha limpa. Só que foi lá para o Supremo Tribunal Federal, ele disse que esse artigo da emenda constitucional é inconstitucional, porque isso aqui é uma cláusula pétrea. Você sabe o que é cláusula pétrea, né? É aquela cláusula que não pode ser alterada, a não ser uma nova Constituição, que é um artigo de proteção no eleitor. Então, aqueles 2 artigos não valeram. Então, a lei da ficha limpa teve que entrar para a próxima eleição, e é o caso da composição das câmaras municipais. Tá? Eu sempre digo para os meus alunos, quando eu vou fazer o TCC dessa matéria, que o termo técnico é Câmara Municipal, não é Câmara de Vereadores, né? A não ser que a Câmara se chame Câmara de Vereadores. Não sei se é lá Câmara Municipal o nome. Uhum. Porque a Constituição utiliza a palavra Câmara Municipal. O jornalista, ele utiliza Câmara de Vereadores, porque
A linguagem jornalista não é do direito, é a linguagem que melhor o telespectador entenda. Mas existem alguns lugares, eu moro aqui, moro em São Bento do Sul, em Santa Catarina também. Lá em São Bento, o nome oficial é Câmara dos Vereadores de São Bento do Sul. Daí sim, daí você chama de Câmara, porque é o nome oficial. Né? É o nome oficial. Então, aqui vocês entenderam, né? Se surgir uma lei nova hoje que altere o processo eleitoral, o processo no sentido de acontecimento, não o processo judicial, se aplica só para a próxima eleição, só para 2028. Leis complementares. Vocês lembram que eu falei para vocês das leis complementares? Então, dentro do direito eleitoral, nós temos quatro matérias sobre direito eleitoral. Vocês têm acesso àquele portal nosso? Aquele portal aqui da... Eu coloquei esse material, se quiserem lá. Essas quatro matérias aqui exigem lei complementar em questão eleitoral. Tá? Então, exige, primeiro, inelegibilidades. Inelegibilidades exige lei complementar. A lei que disciplina hoje é a Lei Complementar 64 de 1990. Ela foi alterada agora pela Lei Complementar 219 de 2023, que me fez eu tirar o livro da gráfica antes de imprimir. Que a minha tese foi sobre inelegibilidade. Eu estava com o livro indo para a gráfica, daí veio essa alteração. Daí, como ele não estava impresso ainda, eu segurei e atualizei o livro antes dele ser impresso. Né? Então, as inelegibilidades, essa nova lei complementar, o que ela fez? Ela alterou a contagem da inelegibilidade. Então, por exemplo, vamos pegar um governador que fosse cassado, a inelegibilidade dele passaria a contar para o resto do mandato e mais 8 anos. Vamos pegar um senador, que ele foi cassado no primeiro mês de mandato. O senador é 8 anos. Ele ficava 8 anos para começar a contar mais 8 anos. Daí a posse do senador é 1º de fevereiro. Então ele não podia concorrer para governador, ficava mais 4 anos elegível. Dava 20 e poucos anos. Essa foi minha tese, né? 20 e poucos anos. Então eles alteraram aquilo que ele fica inelegível, qualquer inelegível fica a partir da data da cassação. Tá? Então isso que mudou, eles desconsideraram agora o restante do mandato. Então, por exemplo, um deputado que é cassado, ele fica inelegível a partir da data da cassação. Antes ele terminava o mandato, daí começava a contar 8 anos. Tá? No caso das câmaras municipais ou dos municípios, é uma outra lei, é um decreto-lei, acho que é 201, que disciplina a cassação de vereador e de prefeito. Então ele tem um procedimento diferente. O presidente da República, se ele sofrer impeachment, ele perde o cargo e pode ou não, aconteceu com a Dilma que não, que ele fica 8 anos inabilitado. Se chama inabilitado, mas é inelegível. O prefeito é 5 anos. Porque o prefeito, existe a lei do impeachment, que diz que é 5 anos. Então, governador e prefeito é 5 anos. E eu acho interessante que a Câmara Municipal, ela pode decretar, é cassação, mas vamos dizer que é o impeachment do prefeito. Ela pode decretar a cassação do prefeito, mas não pode decretar a inabilitação. Então, por exemplo, um prefeito que é cassado hoje, ele pode concorrer na próxima eleição. A inabilitação dele tem que ser decretada pelo Poder Judiciário. Tá? Então, um prefeito do município, ele é cassado, ele perde o cargo. Mas a inabilitação seria, por 5 anos, né, seria decretada pelo Poder Judiciário. Só que daí cai lá na outra questão, na lei das inelegibilidades, que ele pode ficar inelegível por 8 anos. Vai ter que ter outro processo lá na Justiça Eleitoral. O prefeito é bem complicado, né? É bem mais fácil o governador, bem mais fácil o presidente. O governador também é complicado. Competência e organização da Justiça Eleitoral. Lei complementar.
Então, para definir a competência da Justiça Eleitoral, é lei complementar. Só que aqui tem um detalhe, o Código Eleitoral que regulamenta essa parte. E o Código Eleitoral é uma lei ordinária, 4737 de 65. Só que o Código Eleitoral tem um detalhe. Quando ele foi criado, não existia lei complementar. A lei complementar ela foi criada na Constituição de 67. Então, não existia lei complementar. Então, aquelas normas do Código Eleitoral foram editadas formalmente por lei ordinária, só que para ser alterado tem que ter uma lei complementar. Então, para alterar o Código Eleitoral, só na parte segunda, que é competência e organização, tem que ter uma lei complementar. É que não existia na época, né? Fixação do número de deputados. Nós temos 513 deputados. Tá? É uma lei complementar que fixa o número de deputados federais e estaduais. Aqui tem um detalhe, né? Lá na Câmara dos Deputados, são 513 deputados e tem 392 lugares. E nunca falta lugar para ninguém. Tá? Quando tem aquelas votações que todos os deputados estão lá, eles fazem revezamento para fazer a votação. Porque quando o Niemeyer ele projetou, existia esse número de deputados na época. Então, quando ele projetou, tinha esse número de deputados. Tem até uma piada, né, que o Niemeyer projetou o Congresso Nacional e tem aquele lago. Ele tem um vidro, tudo é vidro. O vidro reflete o lago e o lago reflete o vidro. A ideia dele o significado desse espelhamento ali é transparência. Daí tem aquela piada que diz que eles confundiram uma administração transparente com transparente. Então existe esse espelhamento. Né? Autorização para os estados legislar em matéria eleitoral. Então, matéria eleitoral é competência da União. Mas, na verdade, é competência da República Federativa do Brasil, mas está lá escrito como União. Só que a União ela pode delegar para um Estado legislar em matéria específica de direito eleitoral. Artigo 22, 1, parágrafo único. Tá? Só que nunca existiu isso, nunca aconteceu. Nunca aconteceu da União delegar para um Estado para legislar sobre direito eleitoral ou qualquer matéria. Tem outras matérias ali. Aonde poderia acontecer isso? Vocês já viram falar do Distrito Estadual de Fernando Noronha? Fernando Noronha acontece o seguinte, antes ele era um território da União. Território da União, o que acontece? É uma autarquia. Eles criam uma autarquia especial, uma administração especial, e ali era uma autarquia. Era Acre, Rondônia, Roraima. Não, Acre não era. É Roraima, Rondônia, Fernando Noronha e tinha mais um estado. Hoje é estado, que era território. Então eles criam uma autarquia. Aqui no Paraná, no passado, nós tivemos o território do Iguaçu, que foi um território na época de Getúlio Vargas, que durou uns 5, 6 anos. A capital era Laranjeiras do Sul. Sabiam disso? Então o estado, ele pegava o oeste de Santa Catarina, o estado do Paraná, eu acho que entrava um pouquinho no Mato Grosso do Sul, que era Mato Grosso na época. Né? Então, o Distrito Estadual de Fernando Noronha, eu acho que com a Constituição eles passaram esse território para o estado de Pernambuco. E o estado de Pernambuco ele criou um território estadual, que é o Distrito Estadual de Fernando Noronha. E criou uma lei orgânica, uma lei complementar, lá para Fernando Noronha. E lá, o governador, ele nomeia um administrador com aprovação da Assembleia Legislativa. Mas existem 7 conselheiros lá que são eleitos pelo povo. Quer dizer, eleição, eleitoral. E não é a Justiça Eleitoral que faz a eleição lá. Então, esses 7 conselheiros, né? Só que ali, em tese, seria inconstitucional. Porque só a União pode legislar sobre direito eleitoral. Não é inconstitucional porque ninguém questionou até hoje. E nunca teve problema. Funciona bem assim. Mas ali poderia, eu estou dando um exemplo que a União poderia autorizar o Estado de Pernambuco legislar sobre direito eleitoral. Entenderam? Ali poderia ser feito isso.
Então, uma lei autorizando o Estado de Pernambuco legislar sobre direito eleitoral nas eleições, tem que ser bem detalhado, bem específico, nas eleições de conselheiro do Distrito Estadual de Fernando de Noronha. Tá? Bom, já que vocês são de municípios, você sabe que o nome lei orgânica é errado, né? Não houve um estudo na Constituição. Por que acontece? Antes da Constituição de 88, o município não era um ente federativo. O município não era considerado um ente federativo. Ele era uma espécie de autarquia. Tá? Então, você pega a Constituição de 67 com a emenda de 69, está escrito que a República Federativa do Brasil é formado pela União, Estados, Distrito Federal e territórios, não coloca município. E como o município não era um ente federativo, ele era uma autarquia, se criou uma lei orgânica. Lei orgânica por quê? Porque era uma entidade, uma administração indireta, entre aspas. Embora o município seja mais antigo que o Brasil, né? E esse nome, lei orgânica, é para uma autarquia. Mas o município adquiriu o status de ente federativo. Então tinha que ser Constituição Municipal. O nome correto era Constituição Municipal. O Distrito Federal aconteceu a mesma coisa. Então, o Distrito Federal tem a lei orgânica do Distrito Federal. Aqui eu falei para vocês, né, que casos de inelegibilidade, artigo 14, parágrafo 1º, se não me falha a memória. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade. Por que outros casos? Porque a Constituição apresenta lá que o prefeito, o presidente e o governador não pode ser reeleito para terceiro mandato. Não pode haver ali, eles chamam de inelegibilidade reflexa, né? Os parentes dos detentores do chefe do Poder Executivo não podem ser eleitos. Isso para evitar o quê? A monarquia. Porque se um prefeito, um governador, um presidente fica a vida inteira sendo reeleito, ele passa a ser um rei. E se ele passa para um filho, para a esposa, para o terceiro mandato em diante, indeterminadamente, vira hereditário. Então a monarquia é vitalício hereditário. Então essa norma protege a República, mas é só para chefes do Poder Executivo. Outros casos de inelegibilidade, essa lei complementar é a Lei Complementar 64/90, e os prazos de cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a via pregressa do candidato, a normalidade e legitimidade das eleições, contra a influência do poder econômico, ou abuso no exercício de função, cargo, emprego, na administração direta ou indireta. Essa primeira parte que a gente vai estudar antes do intervalo, né? Tá? Então, essas Lei Complementar 64/90, a Lei da Ficha Limpa, que os meus alunos às vezes escrevem na prova, fixa limpa, né? Ela eu só coloquei aqui porque foi uma lei que alterou bastante. A Lei Complementar 64, cartada na Lei Complementar 64. Leis complementares eleitorais são essas. A lei das inelegibilidades, a parte 2ª do Código Eleitoral, lembra que eu falei para vocês, da parte 2ª, competência e organização da Justiça Eleitoral. Só a parte 2ª, o resto do Código Eleitoral é lei ordinária. A lei da ficha limpa, a lei complementar 78, fixação do número de deputados, e a lei complementar prevista no artigo 22, parágrafo único, que eu dei o exemplo de Fernando de Noronha para vocês. Leis ordinárias, aqui eu estou colocando pela idade, a mais nova para a mais antiga. Plebiscito e referendo, que é matéria eleitoral. Lei das eleições, a Lei 9.504, de 97. Uma coisa, quem viveu eleições já, você vai notar que a lei menos utilizada é o Código Eleitoral. O que se utiliza na época do registro de candidatos é a Lei Complementar 64/90, a Lei das Inelegibilidades. E no período eleitoral se utiliza mais a Lei 9.504 de 97, que é a Lei das Eleições, principalmente a propaganda eleitoral. Então tem muito da propaganda eleitoral. Na segunda parte eu vou dar uma aula para você de propaganda eleitoral, mostrar os casos meio bizarros. Vai ser até bem divertido no começo. Tá? Então,
A lei dos partidos, eu coloquei lei dos partidos políticos, mas eu não utilizo o meu material, eu tenho uma síndrome de Saraiva, tá? Já viram falar num personagem Saraiva que não gostava de redundância e pergunta besta? Eu acho que isso é partido política, né? Uma coisa que implica a palavra prefeitura municipal, né? Existe alguma prefeitura que não seja municipal? Então, às vezes, vejo algum município que os ônibus estão escrito prefeitura tal. De Curitiba, na época, era escrito assim, prefeitura de Curitiba, né? Sabe? Então, essas redundâncias que... Eu sou muito chato com... Eu escrevo muito artigo, muito livro, então sou muito chato com terminologia, né? Eu não coloco o N, ozinho aqui, sabe? Isso aprendi na editora, que eles me ensinaram. Porque você não precisa dizer que 9.096 é número, né? Está implícito, né? Então, apesar que a lei mesmo utiliza o N-ozinho. E o N-ozinho é ponto O, pequenininho, né? A lei dos partidos, aqui fala muito de propaganda intrapartidária. E uma coisa que interessa um pouquinho para o município, né? É a utilização dos bens públicos, que a gente vai ver lá, né? Que para convenção partidária pode ser utilizado um bem público, desde que não é cobrada a utilização, mas os prejuízos que forem dados tem que se ressarcir a prefeitura, e a prefeitura tem que aceitar todos os partidos, ela não pode autorizar para um e não autorizar para outro, né? Então, ali fala bastante. O Código Eleitoral, tirando a parte segunda, é lei ordinária. Só a parte segunda que é lei complementar. Resoluções do TSE. Na prática, possui uma discutível força de lei ordinária, devido à autorização normativa lá do Código Eleitoral. Aqui eu coloquei o Enelzinho, mas na época não tinha essa, quando eu comecei a montar esse material, né? Deixa eu explicar para vocês. Nós temos o quê? A legislação eleitoral. A legislação eleitoral, nós temos, de um lado, as leis eleitorais. As leis eleitorais são aquelas normas publicadas pelo Poder Legislativo. Tá? Aquelas que eu falei para vocês. E dentro da legislação eleitoral, além das leis, nós temos os atos normativos, que vocês convivem bem, principalmente com decreto, né? Decreto e portaria. Vocês têm portaria também? Decretos e portarias. Então, vocês convivem muito bem com o ato normativo. E os tribunais, eles ditam resoluções. Só que as resoluções na Justiça Eleitoral eles são muito fortes. Porque na Justiça Eleitoral as coisas acontecem muito rápido. Em processo eleitoral, que o prazo em regra é 3 dias, tem prazo de 24 horas, propaganda, 48 horas, pedido de direito de resposta. Na Justiça Eleitoral, quando você fala, sabe da última, já é penúltima. De tão rápido que acontece. E, então, tem normas, quando não existem regras na própria lei, o Tribunal Superior Eleitoral, os TREs e talvez os juízos eleitorais, eles têm que ser muito rápidos para pacificar aquela questão. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, ele traz as normas para explicar a lei. Então, o que acontece? Nós temos a Constituição, as leis regulamentam a Constituição. E os atos normativos, as resoluções, regulam. Existe regulamentar e regulatório. Só que tem um detalhe, né? Os atos normativos, em regras, eles não podem contrariar a lei ordinária. Eles têm que explicar a norma. Tem que dar fiel cumprimento. Só que na prática, as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, elas são respeitadas como se fosse lei ordinária, desde que não contraria a lei ordinária. Então existe uma lacuna na lei ordinária, na Lei 9.504, por exemplo. Existe uma lacuna na lei ordinária. O Tribunal Superior Eleitoral, com base na jurisprudência, edita uma resolução. Essa resolução tem tanta força que ela complementa a lei, ela tem força de lei ordinária. Só que a resolução ela não pode falar o contrário da lei. Ela tem que preencher lacunas. Mas essas lacunas, elas são respeitadas como se fosse uma lei. Como se fosse uma lei ordinária. Entendeu? Eles chamam isso de poder normativo do TSE. Só que essa força de lei ordinária, ela só vale para as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. As resoluções do Tribunal Regional Eleitoral e as portarias dos juízos eleitorais, elas não
não tem essa força toda, só do Tribunal Superior Eleitoral. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Lá em Porto Rico, é sede de zona eleitoral? Tem juiz eleitoral ou é em outra cidade? Ué? Lá é zona eleitoral mesmo, né? Uhum. Então, só para saber que tem cidades que é uma cidade, a zona eleitoral fica em outra, né? Então, lá é Porto Rico mesmo. Né? Uhum. Uhum. Então, foi reestruturado. Uhum. Resoluções do TSE. Aqui, isso aqui está no Código Eleitoral. Agora, a Lei 9.504 também disciplina que as resoluções do TSE têm força de lei ordinária. São duas normas, o Código Eleitoral e as resoluções do TSE. Quem vai fazer o mestrado, o doutorado, vai questionar. Porque se você for pegar quem faz direito, estudar as normas de interpretação, nunca ele vai conseguir dizer que ele nunca, seja bem-vindo, ele nunca vai conseguir dizer que a TSE tem tanto poder assim para legislar, porque ele está legislando, né? Sabe? Mas por que é constitucional? Porque ninguém questionou até hoje a inconstitucionalidade, né?